vídeo de hoje você vai descobrir direto de um ex-desenvolvedor de VMs que trabalha diretamente lá dentro o que aconteceu para o fim de diversas empresas. Mas antes, se você não sabe o que é VM e qual eu estou usando, eu vou revelar e mostrar tudo no vídeo de hoje. E simplesmente ele me deu uma resposta que me deixou de boca aberta, porque eu jamais imaginaria que seria por isso. E bom, a minha pergunta foi direta e reta, sem rodeios. Porque eu perguntei o que aconteceu para ter o fim das VMs. Eu sei que você pode ter entrado nesse vídeo aqui de paraquedas e não saber o que é uma VM. Então eu tenho que te explicar antes da gente prosseguir esse vídeo, tá bom? Porque muita gente que vem aqui no canal através de cloud game, de serviços na nuvem, podem não saber o que significa VM. Mas bom, resumidamente, VM é uma máquina virtual. Beleza, Redão? Mas o que quer dizer isso também? VMs são computadores na nuvem. Bom, eu aposto que eu não preciso explicar para vocês como que funciona um computador e o que é, né? Todo mundo já tem isso implantado basicamente desde que nasce na sua cabecinha. Bom, mas basicamente é isso, você ter um supercomputador melhor do que você poderia comprar direto da nuvem. Basicamente o que os cloud games fazem para você estar jogando, mas sendo um computador, um desktop livre. Como você pode ver aqui acessando direto do meu celular, numa outra visão, eu vou acessar o mesmo computador através do meu celular na nuvem. Bom, usando o aplicativo Parsec ou o Moonlight, são aplicativos gratuitos que você pode baixar direto da Play Store ou da Apple Store para conseguir fazer esse acesso. Inclusive, esse vídeo está sendo editado tudo pela nuvem nesse exato segundo. Olha aqui, o mesmo computador direto do meu celular, só que com uma outra visão, com os parâmetros errados aqui para você identificar que eu realmente estou usando direto do meu celular este computador. E bom, o que você pode fazer com esse computador basicamente na nuvem? Tudo! É um desktop livre para você editar, como eu acabei de mostrar para vocês, baixar todos os seus aplicativos, como tem aqui, todas as minhas coisas que eu uso diariamente, como arquivos e outros cloud games dentro desta VM, e mais também. Posso usar o OBS para fazer live, como você está vendo aqui, tudo integrado dentro dele. Tudo em um só lugar. Melhor do que eu gastar 5, 6, 7 mil reais em um computador. E também posso acessar aqui minha Netflix e simplesmente, como eu estou fazendo agora, assistindo e editando. É lógico que eu pausei agora para estar gravando para vocês, tá, rapaziada? Mas VM é isso daqui, um computador na nuvem, para os que não sabem, conseguir jogar, trabalhar, editar, assistir, fazer tudo o que quiser. Ah, Redão, mas todos esses aplicativos eu posso usar no meu celular. Sim, você pode usar o Netflix, CapCut, o OBS, entre outros. Mas algumas features ficam bem melhores dentro de um computador porque foram feitas para tal, não para o celular, que geralmente são adaptadas e minimizadas, né? Então acabam não te entregando a mesma qualidade, tá? Então, aqui do meu celularzão, como vocês podem ver, direto da nuvem, usando uma VM. Isso é uma VM, mas recentemente o que aconteceu com elas? Bom, todas elas, na maioria do caso, acabaram fechando suas portas temporariamente. Bom, as perguntas que fizemos a eles eram por quê, o que estava acontecendo, mas nenhuma resposta concreta diretamente. Então eu tive que peneirar e procurar alguém de confiança que trabalhasse dentro de uma empresa e pudesse me falar o que estava acontecendo. Bom, antes de começarmos, eu vou falar para vocês que obviamente não vou mostrar o nome, nem falar quem é e nem de que empresa é, para não prejudicá-lo, obviamente. Aqui está no mais sigilo e secreto possível, antes da gente oficialmente ir até as respostas dele, que eu garanto que vai deixar vocês muito surpresos. Ele revelou muita coisa e me disse muita coisa e me permitiu até, né, porque ele... as palavras dele, eu tenho que ter um certo conhecimento e permissão para poder trazer esse vídeo aqui, e ele me autorizou, então tá tudo legal, eu posso falar e não citarei nome de nenhuma empresa. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se tá sendo importante tudo aqui, o conteúdo no canal, por favor se inscreva, não seja esses 89% que não são inscritos no canal, me ajuda a realizar um sonho e quem sabe um dia chegar em 50 ou até 100k e pendurar a plaquinha aqui, por favor me ajuda, eu só preciso da sua inscrição e é de graça. Deixa o like e já comenta. Bom, a minha pergunta foi, o que rolou na real? A Google só barrou todo o acesso às VMs? O que aconteceu? E bom, a resposta dele foi direta e reta. O que houve foi, a Google mudou algo dentro dos sistemas e isso fez com que certos padrões fossem detectados. Por exemplo, o uso muito alto de redes sem aviso prévio ou programas que não condizem com o propósito da inscrição. E também eles não dão mais 100k direto em alguns casos, dão um valor menor e ao consumo desse valor é liberado o resto. Fora que eles estreitaram o método de novas adesões. A ideia é impedir quem faz fraude. A AWS é fácil pegar a conta, mas as contas estão ruins, não libera nem a pau. As contas não caíram ou estavam com dívida, ou a galera usou
Hydra e puxou muito da rede, alarmando lá para eles. Aí só deitaram as contas. Bom, o que ele quis dizer com tudo isso aqui, para quem não entende? Essas pequenas empresas que nos fornecem as VMs, tá? Como algumas que vocês sabem aqui, que eu já divulguei no canal, já trouxe aqui no canal e tal, que fornecem esses computadores nas nuvens, eles fazem contas. E como que funcionam essas contas? Você tem que abrir, obviamente, um CNPJ de empresa, e você vai lá e faz uma conta, uma espécie de conta para uma empresa com a Google, com a AWS, com a Azure, e assim eles fornecem um acesso para sua empresa e te dão os computadores, te dão um lugar lá para você montar os computadores de acordo com isso. Pode parecer um pouco esquisito o que eu vou falar, mas é como se eles comprassem um monte de computadores numa rede. Então eles revendem. Só que acontece, com a intensificada de várias microempresas, muitas e muitas e muitas e muitas, e olha que são muitas mesmo que entram em contato comigo através da DM, pelo Discord, pelo Instagram, muitas mesmo, querendo fazer trabalho aqui pro canal e trazer, e eu barro 90%, eu não trago pra vocês porque muitas vezes ou não são muito profissionais, ou estão começando ainda e podem não entregar um serviço legal, e pode ser muito ruim, tanto pra mim quanto pra vocês. Então eu barro 90% das VMs. Até mais, às vezes, no caso. Mas é basicamente isso. Então, vamos para a segunda pergunta. Entendi, caramba! E você acha que tem possibilidade das VMs em si voltarem? Ou isso ficou tão estreito que já era para as empresas de VMs? Basicamente eu perguntei se as empresas têm a possibilidade aqui de voltarem ou se acabaram de vez e como eles vão prosseguir daqui em diante. E bom, ele me respondeu que pega a Azure com métodos não convencionais, só que as contas caem com frequência, porque eles veem muita VM sendo feita e derrubam. O mundo do Cloud Gaming em si pode sofrer uma queda enorme caso as empresas não melhorarem a relação. Porque o foco da AWS, Azure e GCP, que é a Google, é inteligência artificial hoje em dia. Tanto que máquinas com spot da Google, por exemplo, antes dessa queda enorme, estava tendo uns spots nervosos, justamente por falta de capacidade. O engenheiro da Google me disse que as Teslas T4, que são as placas de vídeo, no Brasil estavam com demanda alta. E esses tempos atrás vi que tá cheio dela, usando Tesla T4. Ou seja, mudaram o foco. Aí a galera, mas vou pegar como se fosse A. Amigo, não funciona. Ou vai cair. Bom, basicamente aqui eu vou resumir para vocês o que aconteceu. As empresas viram que fazer vendas para pequenas empresas dessas VMs não é muito lucrativo. Por que que acontece? Como ele explicou anteriormente na primeira pergunta que eu fiz para eles dão cerca de 100 mil pontos. O que é esses 100 mil pontos? São 100 mil reais, Redão? São o quê? São como se fosse pontos, crédito, é um crédito mesmo, como se fosse um cartão de crédito. Eles dão esses 100 mil de crédito para as empresas que têm CNPJ para criarem máquinas. E como todo crédito, você vai consumindo esse crédito e vai acabando. Então as empresas vão, resumidamente, fazendo dinheiro com isso e depois eles têm que comprar. Só que o que acontece? As pequenas empresas não estavam fazendo isso, com exceção de algumas, né? Em particular, elas realmente não estavam fazendo isso, estavam criando novas contas, novos CNPJs e pegando mais desses pontos para fazer venda das VMs. Ou seja, isso, uma hora a casa ia cair. E bom, como ele falou agora na segunda pergunta, eles mudaram o foco. Em vez de dar esses pontos para essas pequenas empresas, eles resolveram investir tudo em inteligência artificial, que é muito mais lucrativo e muito mais... hoje é um ramo que está estourado na internet, todo mundo está usando inteligência artificial, então eles precisam de muito poder computacional para isso, então eles só mudaram o foco de vender VM para alugar para inteligência artificial. E bom, como é que fica daqui para frente? Como ele disse, tem algumas empresas, sim, que ainda estão vendendo VMs, da Azure, da Google e da AWS, que é da Amazon, mas com o tempo elas vão acabar caindo. Como ele mesmo disse, tem gente fazendo de métodos não convencionais, pegando como se fosse para inteligência artificial e revendendo para vocês como se fosse uma máquina virtual normal. Mas nós sabemos que não é para isso, né? E bom, o que acontece a partir daqui? Muitas empresas, infelizmente, não vão conseguir prosseguir daqui porque não tem capital para investir. Ter 100 mil reais
hoje em dia é muito dinheiro para você investir em algumas máquinas. Por isso que muitas empresas de VM não seguem em frente, porque é muito dinheiro você manter uma máquina e vender por um preço muito baixo. Por isso que vocês falavam, ah, Redão, mas VM é muito caro. Tem VM que custa 100 reais, 150 reais, 180 reais. Amigo, a minha VM, por exemplo, para ela ficar online, para mim usar, que eu uso às vezes mais de 12, 14 horas, eu gastava em média 300 pau, cara. 300 pau por mês, Redão, por semana. Então é muito caro você manter uma VM em aberto por muito tempo, porque ela consome do tempo como se fosse realmente uma lan house. Tem um contadorzinho lá e todas as VM que essa empresa gera, se ela com 100 mil, ela gerar 100 VMs, digamos aqui, que cada uma tenha R$1.000 de saldo ali, dependendo do usuário que contratar esse plano, vai torrar muito rápido. E acaba esses créditos perdendo e a empresa tendo que investir muito e não tendo capital para seguir em frente. Então é um dos motivos porque as empresas aqui do Brasil não têm incentivo, não tem uma galera com grana por trás para incentivar essas criações de VMs. Então, muitas empresas pequenas agora estão comprando seus próprios computadores, montando, porque montar um servidor é absurdamente caro. É uma coisa absurdamente estratosférico em preço. É papo de R$1 milhão para cima. E é por isso, nesses casos, que muitas empresas pequenas de VMs não estão suportando e fechando suas portas temporariamente, né? Não sabemos se daqui pra frente eles vão seguir, se vão voltar, se não vão voltar. E aí você pode afirmar, ah, Redão, mas tem empresa lá fora. Sim, lá fora, Estados Unidos e Europa, é muito mais barato você montar uma empresa de VM. Por exemplo, a Sheldon PC, eles têm os próprios servidores deles, não usam Google, não usam outros, são computadores livres, tem computadores para você alugar na VM. Geralmente eles agora, quem tem grana e capital, tá fazendo suas VMs para empresas, mas alegrem-se, rapaziada, sim, eu ainda uso VM, sim, tem algumas empresas de VM, sim, e ainda tem empresas de VM brasileiras chegando, empresas grandes e absurdas, e calma, eu ainda não posso falar para vocês quais são, nem o nome delas, onde elas estão, se já estão fechando com nós ou não, eu vou em breve trazer para vocês. Bom, eu perguntei mais coisas, mas ele não me respondeu, ele falou que não podia me responder, fiz muito mais perguntas pra ele, queria mais respostas, obviamente, mas ia ficar muito na cara ali e tal. Vocês podem até estar nos comentários de quem vocês acham de quem eu tô falando, quem é, mas vocês não vão acertar, eu não vou citar nomes, não vou falar qual é a empresa que é, nem os motivos e tal, mas ele resolveu me responder essas duas perguntinhas. Eu queria que fosse umas 6, 7 perguntas, mas né, mandei 10, eita, quase que eu desliguei meu microfone, mandei 10 perguntas pra ele, mas ele só respondeu essas duas, e o resto ele mandou não posso falar. Bom, mas sim, tem empresas de VM chegando nova, você consegue usar Cloud Game pra jogar, mas pra trabalhar hoje em dia tá mais difícil. E aí, Redão, você vai falar o quê? Redão, e até essas VM chegar, qual é caminho que você me fornece? Eu vou te dar dois caminhos aqui, tá? Pra tentar te ajudar. Um primeiro é usar Cloud Game pra jogar. É o que eu posso fazer por agora. Tem alguns Cloud Games de VM? Tem. Se vocês quiserem, eu trago pra vocês aqui, mas nada de certeza ou nada concreto, pelo menos ainda. A outra é mostrar aqui a minha lojinha pra vocês. Vocês podem ver aqui na Redão Store, eu vendo diversas coisas aqui pra ajudar vocês. Microfone, headset, controle, tudo que vocês imaginarem. Cooler, hub, celular. Sim, eu tenho celular, eu tenho Xiaomi, eu tenho Samsung, eu tenho iPhone. Sim, irmão, eu tenho 14, 15, 16. Tenho aqueles tablets cabulosos, notebook e computadores completos e também televisões, tá? Aqui na minha lojinha você vai encontrar tudo o que você precisa, tá bom? Pra agora. E os melhores em preços e entrega no Brasil inteiro. Sim, o que você comprar vai entregar na sua casa com segurança, rápido e praticidade, tá bom? Bom, é isso que eu posso fazer por vocês por enquanto. E as próximas VMs que chegarem podem ser mais caras ou podem ser em preços similares, mas VM geralmente são mais caros, porque te permite ter um acesso muito maior do que um Cloud Game, que é só pra jogar. Bom, e aí, o que você achou de tudo isso? Gostou das respostas? Gostou da explicação? Entendeu tudo direitinho? Então considere se inscrever, deixar um like e um comentário, porque é de graça, tá? E você ajuda demais aqui o canal e a relevância no YouTube só aumenta, e lógico, o YouTube vai entregar meu conteúdo pra mais gente, esclarecendo essa informação que é muito importante pra nós do mundo Cloud Game, principalmente quem vive e trabalha disso. É mega importante.
importante. E agora que você chegar até o final, você vai virar membro nesse exato segundo, porque membro custa R$2 e você vai ter várias vantagens exclusivas, inclusive ver os vídeos antes de todo mundo. E olha, informação hoje em dia, antes de todo mundo, é muito mais valioso do que muito patrimônio. Beleza? E bom, antes de ir embora, clica nesse vídeo aqui que eu deixei especial pra você. Fica todos com Deus, até a próxima, valeu, falou, fui!